Oi pessoal, tudo bom? Eu vou começar a fazer agora algumas resenhas de umas distopias, né? Antes do lançamento do meu livro, que também é uma distopia. Então eu vou falar sobre livros que me inspiraram, né? De certa forma, a escrever o livro que eu vou lançar. Eu vou começar por um bem famoso, talvez o mais famoso de todos, junto com o Admirável Mundo Novo, que é o 1984. Então, uma distopia é o contrário de uma utopia, né? A utopia é uma sociedade ideal. A distopia é a anti-utopia e é uma sociedade que vive uma opressão, certa forma de opressão, né? E o 1984 ele fala sobre totalitarismo, propaganda, vigilância e censura. Ele foi escrito pelo George Orwell e ele foi lançado em 1949. O George Orwell levou 3 anos para escrever esse livro e ele foi escrito numa época, né, que foi marcada por regimes totalitários como a União Soviética e o nazismo, né? Então esses regimes certamente se inspiraram o autor a escrever esse livro. Então esse livro ele é como se fosse uma Inglaterra, como ele imaginou uma Inglaterra como que ela seria se fosse dominada por um governo totalitário. Então, o livro, né, ele se passa num cenário que é o futuro, né, por George Orwell, que ele foi escrito em final de 1940, então 1984. E nesse futuro ele imagina que tem 3 nações, né, que é a Eurásia, a Oceânia e a Lestásia. E essas nações, elas vivem em guerra umas com as outras, mas ninguém sabe o real motivo, ninguém sabe explicar bem o porquê que essas nações estão em guerra. E os aliados e os inimigos vivem mudando durante a história. E o povo não questiona, ele sempre aceita o que o partido fala para eles, né? Porque eles trabalham com uma forma de manipulação e lavagem cerebral muito grande, né? Então, começa o livro, né? Tem o personagem principal, que é um Winston, que é um homem dos seus 40 e poucos anos, e ele tá escrevendo num diário, né? Isso já é considerado pela sociedade em que ele está inserido um crime. Seria um crime de pensamento, né? E ele obteve o diário de uma loja que não podia, né, vender as coisas que vendia, porque não se pode vender objetos históricos, nem nada assim, só coisas aprovadas pelo governo. Você não pode ter uma individualidade, né? Você não pode ter gostos pessoais, objetos que te diferenciem, nem estilo, nada disso. E então ele escrever num diário que ele se sente desencaixado, que ele não gosta da sociedade em que ele está inserido, isso já é um grande ato de rebeldia. E ele poderia ser morto ou condenado a fazer trabalhos forçados por isso, né? Então tem esse personagem principal que está muito infeliz e insatisfeito com a sociedade em que vive. E também tem mais 2 personagens que são importantes nesse livro. Uma que é a Julia, que sempre chamou a atenção do Winston, né? Mas ele meio que sente um sentimento de amor e ódio por ela, porque ele acha que ela é meio fanática, assim, do partido, né? E tem tem o outro personagem que é um cara, o O'Brien, né? Que ele é mais... tem um cargo alto no partido. E o Winston, ele acha que o O'Brien, ele pensa igual ele, então ele vai se aproximar dele na história. Então, no 1984, né, existe uma coisa que chama duplo pensamento, né, que é a noção de que você pode acreditar em 2 verdades contraditórias ao mesmo tempo. Então tem aquelas coisas que assim, guerra é paz, né, que ficou famosa do livro. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.
e 2 mais 2 é igual a 5. Tipo, e as pessoas aceitam isso por causa do nível de manipulação em massa que tem nessa sociedade, né? Que é feita através das teletelas, que são as telas gigantes que tem o Big Brother. O Big Brother é o grande irmão, que é a foto de um cara lá que fica vigiando as pessoas. E ele vigia e escuta tudo que elas fazem, até dentro das próprias casas. As TVs, as telas têm que ficar ligadas 24 horas, né? E tem microfones escondidos e tudo mais. Então, e eles trabalham com esse duplo pensar, né? Que é essa coisa contraditória, de ter duas verdades contraditórias. E isso se dá pelos ministérios, que é dividido o governo deles, né? Tem o Ministério da Verdade, que reescreve notícias e histórias. Tem o Ministério do Amor, que é responsável por espionagem e tortura. O Ministério da Paz, que é responsável pelas guerras. E o Ministério da Fartura, que é responsável pela economia. E aí o partido é o INGSOC, né, que é a ideologia, é socialismo inglês, né, INGSOC, né. E tem também a nova língua, que é uma nova língua que o partido fez com o propósito de manipular as pessoas para as ideologias do partido, né. E essa nova língua aí que vem essas palavras, duplo pensar, teletela, essas coisas. Então, nessa sociedade, as pessoas perdem a identidade individual, todo mundo se veste igual, não tem foto, não tem documento. O Winston vai lembrar das memórias dele, ele só lembra memórias assim, bem vagas, porque não tem nada, não tem foto, não tem nenhum documento que fale quem ele é, se ele já foi casado, né? Como que era a mãe dele, essas coisas. Então, é só baseado em memórias falhas, né? Que as pessoas têm. Então, aí, nessa sociedade também tem tanto nível de manipulação que as próprias crianças denunciam os pais para Thought Police, que é a polícia do pensamento, quando elas acham que os pais estão traindo o partido. E aí, assim, as pessoas só são leais nessa sociedade ao partido. Elas não são leais umas às outras, nada interessa para elas. Sexo só pode ir pra reprodução, não existe amor, não existe nada disso. Tipo, tudo isso é crime. Você não pode namorar as pessoas, você não pode se apaixonar, nada disso. E eles fazem isso através dessa manipulação das teletelas, né, da nova língua, que é essa linguagem que não questiona de forma alguma o poder absoluto do partido. E é assim que eles controlam as pessoas. Então, a história acontece assim, o Winston, ele tá infeliz nessa sociedade, né, ele trabalha lá reescrevendo, ajudando a reescrever a história, as notícias, né? Mas ele tá infeliz, ele sabe que tá errado aquilo, que ele tá miserável. E daí a Júlia, a Júlia, que é essa outra personagem que eu falei, né? Que ele acha que é meio fanática e tal. Um dia depois lá que... Aí eles têm um momento que é o momento do ódio, né? Que é 10 minutes hate, né? Que eles ficam falando lá, gritando, aparece o inimigo deles lá na tela. O que eles falam que é o inimigo, né? A pessoa que eles falam lá que é o inimigo. E aí eles ficam gritando na tela, gritando e xingando. E é tudo aquela coisa passional, aquela coisa cheia de ódio. Tudo isso e permeado das ideologias e desse ódio, né, que eles fazem. E eles gastam todas as emoções dele, todos os sentimentos nesse negócio de odiar os inimigos do partido, ou de dedicar a vida do partido, né. E daí
o que acontece é que essa Julia, um dia, né, pra surpresa do Winston, ela entrega um bilhete pra ele, escrito "Eu te amo". E isso daí também é uma forma de rebeldia, tipo, enorme, né, gigantesca, porque primeiro que você não podia se apaixonar pelas pessoas, ela ainda entrega um bilhete pra ele falando isso. Então o Winston vê que ela é como ele, né, também é uma rebelde, e ela já chamava a atenção dele, era uma mulher atraente que chamava a atenção dele. E aí os dois acabam se encontrando fora no campo, assim, e acabam se tornando amantes, né? E aí começam a ter essa relação. E eles se encontram, às vezes, num lugar que é um lugar proibido, digamos assim, que é a loja de antiguidades, que tem um quartinho que o Winston aluga, né? Mas nesse meio tempo, o Winston ele entra em contato com o O'Brien, que é essa pessoa que tem um cargo mais alto dentro do partido. E o O'Brien, eles acabam falando pra ele que os dois são os rebeldes e eles querem fazer alguma coisa, algum ato de resistência contra o partido. O O'Brien fala: eu também sou da resistência. E aí ele fala pra eles de como é a resistência. Ele dá um livro pro Winston explicando tudo, como que é feito o controle daquela sociedade e como que eles fazem tudo, né? Explicando toda aquela sociedade pro Winston, e aí o Winston tem a grande revelação de que tudo aquilo é maquinado porque as pessoas querem manipular as outras e querem ter o controle sobre as outras pessoas a tal ponto que elas controlem até o pensamento das pessoas, né? E daí, mas daí, quando o Winston tá lendo esse livro, tá lá no quartinho, lá com a Julia, né? E aí o Winston começa a pensar, talvez o único modo da gente se levantar contra o partido seja através das proles. As proles era o povo mais pobre, que ficava lá nas ruas da Inglaterra, que eles ficavam, assim, vivendo a vida deles, mas eles, na verdade, eles não pensavam muito em política e nessas coisas, porque eles lutavam para conseguir a comida do dia a dia e para viver, e tinham bastante filhos e tal. Então, mas o Winston achava que era por aí, porque era o único número de pessoas possível que daria para se voltar contra o governo e o partido, né? Mas enfim, quando ele tá pensando nisso e ele tá lá com a Júlia, nesse quartinho da loja de antiguidades, daí chega lá a polícia do pensamento e prende os dois, né? Ele descobre que o cara que vendeu o diário para ele, que alugava o quartinho para ele, na verdade era um espião, né, do partido, e que tinha uma câmera escondida num quadro antigo, né, que é bem simbólico, porque é bem um quadro antigo que representa a história, que tem uma câmera escondida que faz ele ser preso. E aí os dois são presos, né? E aí começam a torturar eles no Ministério do Amor, né? E aí mostra lá, descreve todas as torturas horríveis que fazem com o Winston, quebram ossos dele, dão um eletrochoque. E aí tem sempre uma expectativa daquele quarto one-on-one, que é o quarto 101, que vai ser a pior tortura de todas, que é tipo o medo que a pessoa mais... o pior medo que a pessoa tem que vai acontecer nesse quarto. E aí chega o dia do Winston, e o Winston, ele, assim, ele acaba falando que ele queria mesmo trair partido e acaba entregando a Júlia também. Mas mesmo assim ele é levado pro quarto 101. E na hora que ele é levado pro quarto 101, e aí ele vê lá um rato, tem vários ratos, né? E num equipamento de tortura que daí os ratos vão entrar e vão na cabeça dele, né? E ele tem, tipo, um medo horrível, uma fobia horrível de ratos. Então ele entra em desespero, ele fala: não faz isso comigo, faz isso com a Júlia. Então a única pessoa que ele supostamente amava, né? E que ele era leal, aí que ele trai totalmente, né? Acaba com toda a integridade dele, ele não tem mais lealdade a ninguém, porque antes ele tinha lealdade a Júlia, né?
mas eles conseguem quebrar ele de tal forma que ele trai a Júlia. E aí ele chega falando que 2 mais 2 igual a 5, ou que guerra é paz, essas coisas, né? Porque é assim que... E aí acaba o livro que ele tá lá num café, mas ele não quer pensar em nada. Ele não quer pensar em nada. E ele vê... E ele só tá assistindo o Big Brother lá, o grande irmão, a tela. E ele vê a Júlia e, tipo, não sente nada. Nem ela não sente nada por ele. E eles não querem se ver, eles não querem se falar. Eles viraram robôs do partido. Robôs sem alma, né, do partido. E o livro, então, é essa crítica, né, essa distopia é uma crítica, né, esse tipo de governo totalitário, e ele tem esse final trágico, mas é um livro que faz a gente pensar, um livro que impacta, né. Muita gente relaciona ele com várias coisas, né, que aconteceram ou que acontecem hoje em dia, né, mas não cabe a mim aqui fazer esse tipo de análise, porque eu falo do livro em si, né, não de política, e cada um pode tirar as próprias conclusões, né, com certeza é um livro que faz a gente pensar muito. E aí, vale muito a pena, né, ler esse livro. E então, tem adaptações do livro, né, de filmes, né. O que eu gostei bastante foi o que foi lançado em 1984, que chama 1984. E eu acho ele bem fiel, assim, ao livro. Vale a pena assistir. Pra quem depois quer ler o livro, ou quem não pode ler por algum motivo e queira ver o filme, vale a pena esse filme. Tem até... A Apple lançou um comercial em 1984 pro lançamento do Macintosh, que também era com essa temática, né, do livro 1984. Então é um livro interessante porque ele fala como os poderosos, né, usam a tecnologia e a manipulação de massas, a propaganda, para ter controle total sobre a população, né. Que eu achei uma frase legal do livro, né, que é: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. E é exatamente o que eles faziam, né? Eles não queriam que as pessoas tivessem acesso à história, a fatos históricos, e era uma das formas que eles manipulavam elas. E também o livro tem essa questão, né, que é uma questão mais profunda, filosófica, né, antropológica, se a natureza humana pode ser mudada a tal ponto que ela se esqueça de valores naturais do ser humano, como liberdade, dignidade, integridade e amor, né? Que é exatamente o que acontece com o Winston, né? Ele chegou a tal ponto que para ele não importava mais a liberdade, não importava o amor, nem a dignidade. Então é um livro pesado, mas um livro muito necessário e que faz a gente pensar. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.